Fala pessoal, Leandro Jesus da Academia do Auditor. Estou passando aqui novamente, né, para dar continuidade ao último vídeo que nós fizemos, que é processo de logística, gestão de estoques, né? E hoje, para dar continuidade, eu queria falar com vocês sobre, assim, alguns itens muito importantes, assim, principais na questão de gestão de estoque, né? Que é o recebimento na portaria, né? O recebimento físico já no estoque, né? O caminhão já dentro da fábrica, dentro do CD e da operação, e o recebimento fiscal. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Se você gosta desse tema, quer se aperfeiçoar, acompanhar os nossos vídeos, continue seguindo a Academia do Auditor. Então, pessoal, como eu falei com vocês, né, nós vamos falar um pouquinho da aplicação prática do fluxograma na logística, né, especificamente recebimento físico e fiscal, né. O fluxo vai ser o desenho, né, a dica de ouro ao final do vídeo. Mas antes, eu queria conversar com vocês e apresentar para vocês o que é tão importante você entender, né, você que atua em CDs, logísticas, estoques, no processo de estoque, no dia a dia, pessoal de supply chain, né, o pessoal da auditoria, de controles internos, os consultores e auditores, entender um pouquinho do que é o processo de gestão de estoques na questão de recebimento, né, tanto o recebimento do meu fornecedor, quanto trazer esse material para dentro da minha fábrica, do meu CD, do meu estoque, e algumas empresas, né, chama de almoxarifado, tá? Então, esse processo que eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho das particularidades que tem com relação a esse tema, né? E isso vai ajudar muito a nossa discussão aqui, né? Então, no vídeo passado, né, que eu disponibilizei para vocês, nós falamos muito sobre planejamento de estoques, tá? O passo a passo, ali falando um pouquinho de FIFO, de curva ABC, just in time, ruptura de estoque, ali na estrutura das vendas, né? E todo o processo de gestão e controle e análise dos resultados. Como eu disse, o nosso foco hoje é trabalhar um pouquinho mais na questão de fase da estocagem. E como eu comentei, né, nós vamos falar de alguns temas aqui, como recebimento de materiais adquiridos, né, confronto da nota fiscal, né, com o pedido de compra versus o material recebido para ver se faz sentido mesmo que eu estou recebendo, tanto na questão de quantidades, qualidade do material, tipo do material, a inspeção do material físico, né, até para saber se os materiais adquiridos, eu tenho ali a declaração dos impostos, a nota fiscal está em conformidade. Nós vamos falar exatamente dessa questão de incorporar esse material no meu estoque, que é o momento que eu lanço a nota fiscal. Então, esse material vai ficar para vocês. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Espero que eu traga algo de novo aqui para aperfeiçoar o seu conhecimento, tá? Agregar um pouco mais no seu conhecimento. Mas o que são fluxos logísticos, né? Então, a seguir aqui eu gosto sempre de trazer essa imagem porque o nosso foco da consultoria, especificamente, né? Nós consultores, nós olhamos sempre para o processo de estoques, né? Eu tenho uma questão de análise dos riscos, né? Observar os riscos inerentes que já existem nesse processo e buscar os controles internos, né? As atividades de controles. Mas para a gente entender um pouco mais, né? Então, o que nós da consultoria nós fazemos, né? Nós temos como melhor prática. Eu tenho sempre o estoque, né? O ciclo do estoque, e eu subdivido isso em subprocessos, né? Como, por exemplo, né, validação do registro de mercadoria, como são movimentadas e acondicionadas, a administração do estoque, com os inventários, né, a expedição desses materiais e o faturamento, o registro de saída. Aí nós vamos aperfeiçoando mais, e aí o que é o processo de estoque, na verdade, né? Ele compreende todas as atividades, né, de recebimento da mercadoria, armazenagem, administração de estoque, movimentação, até a preparação da expedição e o registro de saída. Isso ele tem uma sincronia com algumas áreas da empresa, comercial, contas a receber, né? Área de recebimento, a área de contas a pagar, a área fiscal, né? Área de qualidade. Então, acaba se comunicando esse processo aqui, que nós vamos falar hoje sobre recebimento físico fiscal, um pouquinho de devolução, com algumas áreas da empresa. Tá? Então é bom saber sempre como que funciona o ciclo, como que funciona o processo no dia a dia, né? Mas mais especificamente sobre validação e registro de entradas, né, que nós falamos, né, que é recebimento físico
e fiscal ali, que é a primeira ponta de entrada, nós temos que ter a visão do processo como ele é. Então, os itens recebidos dos fornecedores devem ser recepcionados e conferidos para testar se são fidedignos, a nota ao pedido, né? E fisicamente qual que é a qualidade desse material. Nesse primeiro momento aqui, é de extrema importância que os profissionais lá da portaria tenham uma agenda de recebimento que foi enviada pela área de compras ou pelo próprio estoque, né? Envia essa agenda de recebimento para que o porteiro, né, o pessoal da portaria, tenha ciência do que ele está recebendo, para não ter o risco dele colocar um fornecedor de forma inadequada para dentro da empresa, né? Um caminhoneiro chega e ele fala que vai entregar o material e, na verdade, não era naquela fábrica ou naquele CD, era num outro local. Isso acontece. Então, é muito importante ele saber o que está recebendo, mas, independente disso, se ele não tiver uma agenda de entrada, eu tenho que ter um sistema na portaria, tenho que ter um computador, né? Para que esse porteiro, essa pessoa da portaria, ele faça uma conferência. Então, o fornecedor chega, né, e ele pega essa nota, o número da nota, e vai buscar essa nota no sistema para saber se tem algum pedido atrelado, para ver se tem lá uma agenda programada para aquele dia. Esse é o controle crucial para que eu não tenha fornecedores entrando na minha empresa sem que eles tivessem sido convidados, né? Então, normalmente as empresas não se preocupam com essa primeira fase, mas tem que ter um olhar muito próximo nesse sentido. E como um processo como um todo, né? Aqui é o ciclo de estocagem, né? Eu tenho sempre lá o recebimento dos materiais adquiridos pelo meu caminhoneiro de terceiros lá, né? Eu faço uma confrontação da nota com o pedido, né? O manual ou via sistêmica, né? Eu tenho uma inspeção e o checklist para saber se esse material está correto. O ideal é que você faça uma conferência cega, acesse o sistema, gera um relatório do que está para receber daquele pedido, vai lá e confere com o material, anota as quantidades, volta no sistema, digita as informações que estão sendo recebidas, as quantidades e os materiais, o próprio sistema ele já vai confrontar nota versus pedido e vai gerar uma lista para você de possíveis inconsistências, que por exemplo, né, eu estou recebendo mais ou menos do que eu tinha solicitado no meu pedido, e ali eu tenho as inconsistências, é claro. No momento que eu vou dar entrada desse material no estoque e a nota fiscal, se eu recebi a mais ou a menos, eu vou ter que emitir uma nota de devolução desse material ou de incorporação no meu estoque. Então, todos esses cuidados aqui, eu tenho que estar muito atento nesse fluxo. Daí o ciclo do processo normal, né? Material no estoque, daí eu entro no ciclo de produção, requisitou, entrou, estoque de produto acabado, baixa do meu estoque. Então é todo o ciclo. E observem, né, a quantidade de áreas que tem a comunicação, contabilidade, impostos, contas a pagar, estoques, a parte de gastos gerais de fabricação, vendas, qualidade, diversas outras áreas. É um ciclo completo. E como eu disse, né, eu trago sempre o fluxo para vocês com uma simbologia, com macroprocesso. Nós falamos no vídeo passado sobre plano de estoque, né, planejamento mestre, quais os subprocessos, desde a portaria, observem, desde a portaria, conferência física, recebimento fiscal, qualidade, armazenamento, todo o ciclo, nós vamos falar um por um mais à frente. Como eu comentei com vocês, né, a portaria, ela tem, o ideal é que ela tenha uma agenda ou que o porteiro tenha um computador, né? Ele vai fazer a primeira validação ali, conferir a placa do caminhão para ver se está na nota, ou no romaneio de transporte, ou no CTRC ali, no conhecimento. Se tiver ok, ele vai liberar o caminhão, se não tiver ok, ele vai atrás da área de compras, se não tiver de acordo, ele dispensa, o caminhão não entra, se tiver tudo de acordo, ele vem e acessa o meu estoque, o meu CD. Quando é uma empresa organizada, ela tem as docas e cada doca ela tem a sua fase de recebimento, inclusive o seu horário. Então, facilita muito para a portaria a organizar essa entrada quando tem um grande fluxo de recebimentos. Tá? Basicamente, o porteiro libera, assinando a nota, né? E o documento direciona para a doca ou para o estoque, orienta. Chegando no recebimento, né, na doca e no estoque, ali na fase inicial, recebimento físico, vai ter a conferência cega, que é o ideal que eu comentei com vocês, né, um dos melhores controles, em que eu capto a quantidade e o produto por um relatório que eu gerei no sistema sem as quantidades, eu venho e digito no meu sistema, o sistema faz o cruzamento, gera um relatório de inconsistência, tendo inconsistência, esse profissional ele vai validar com compras, e se não sanar e não resolver, emite a nota de devolução, e quando o material não faz sentido, não foi solicitado, eu confirmo com compras,
e devolvo esse material para o meu fornecedor, porque eu não solicitei, não está no meu pedido, não está em conformidade. Estando tudo ok, a área de recebimento vai assinar o canhoto da nota, vai liberar o motorista acessa a portaria, vai embora, o motorista ele também deixa o conhecimento de transporte e a área de recebimento assina, libera também, eu tenho a primeira e a segunda conferência feita. Então, o ideal é que quando eu recebo no estoque, um conferente faz a conferência cega, lança no sistema, traz, e o outro conferente faz a segunda conferência, tá? Para saber se as quantidades estão de acordo com o pedido e com a nota. Então, o ideal é que eu tenha duas conferências aqui e faço todo esse processo. Se tiver ok, nota fiscal, peça, pedido, quantidade, CTRC, libero o motorista, fechei a parte aqui de recebimento físico. Né? Eu tenho que ter todas essas atenções aqui, e o primeira e segunda conferência é bom para segregação de função, que é uma das atividades de controles internos que eu comentei com vocês que a gente busca nesse processo. Né? Fechando aqui a parte da conferência física, no momento que eu faço o lançamento aqui da pré-nota, né, que eu estou imputando ali o CTRC, o pedido vai fazendo a baixa do meu pedido no sistema, eu entro no ciclo de conferência aqui e registro fiscal, que é, eu dou baixa no meu pedido, acesso todos os itens da pré-nota ali, dei baixa no meu pedido, aí eu já libero um módulo no sistema para fazer o recebimento e a segunda conferência da pré-nota. A área de qualidade ela entra nesse momento aqui para ver a qualidade do material, se não tiver de acordo ela segrega, né? E der uma informação na nota, se for uma inconformidade que não dê para aceitar, ela devolve o material, se for aceitável, ela vai fazer as amostras, vai trazer para dentro do estoque, segrega normalmente nas gaiolas, lá nos locais que eles delimitam as áreas, né? Faz a conferência, tá ok, incorpora no meu estoque, aí eu tenho o segundo processo feito. A conferência aqui, o recebimento fiscal, é o momento que eu registro a minha nota no sistema, que é a evidência do carimbo, né, do registro, o auxiliar fiscal normalmente ali, que é uma pessoa diferente daquele conferente que fez a conferência física. Eu tenho aqui uma figura sempre no meu estoque ali, que é ligado à área fiscal na empresa, controladoria e contabilidade, não responde para a área de estoque, ele faz o input da nota, confere com o pedido novamente, verifica a classificação fiscal ali de forma macro ali, né, dá input no sistema. Se for um sistema TOS, tem a questão das TES, no TOTUS lá, ele tem aquela questão de módulos, né? MIGO é recebimento físico, e que é o recebimento, a comparação ali inicial, e a MIRO é recebimento fiscal. Entro no meu sistema, confirma a classificação, confirma o registro, eu tenho o registro fiscal. Se eu tiver inconformidades aqui, é passível também de uma devolução. Tá? Mas muitas empresas, elas trazem e tentam já ajustar essa classificação física, a questão dos CFPs, NCMs, e confirma o lançamento no sistema, confirmou, incorporou no estoque, aí eu tenho o material, recebimento físico, registrado no meu estoque sistêmico e registrado no meu estoque físico, né, lá na prateleira, lá para o WMS. Esse basicamente é o mundo ideal aqui do processo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre devoluções, tá? Como que funciona esse ciclo das devoluções, armazenamento e outros diversos itens. Aqui algumas ideias de controles que normalmente tem no processo de estoque, sistemas envolvidos, algumas oportunidades de melhorias que nós colocamos no desenho do fluxo. Aqui, como eu disse, né, um parecer para saber qual que é o nível de conhecimento das pessoas no setor de recebimento físico e fiscal do processo, se elas estão treinadas, se ela conhece o processo, foi transferido o conhecimento, se o processo está bem desenhado e tem um sistema, se o sistema ele tem uma funcionalidade aceitável e os profissionais aproveitam ao máximo o que tem no sistema, né, tanto para registro quanto para relatórios gerenciais, indicadores, se tem indicadores nesse processo, né, materiais recebidos no prazo, quantidade correta, se eu não tenho muita devolução, os níveis de maturidade, nós colocamos no desenho do fluxograma, né, para que ajude as áreas, os gestores na empresa, para eles saberem qual que é o nível inicial, intuitivo, processo definido, gerenciado e medido, ou se ele já está otimizado, né, tem até a legenda que eu deixo para que vocês saibam um pouco mais, permite que o gestor tenha uma visão global aqui do estoque, dicas de ouro, né, eu tenho um processo muito bem definido, sei os conceitos, tenho um fluxo desenhado, está no sistema, eu mitigo e reduzo os riscos de controles manuais,
eu tenho que ter uma política de estoques, gestão de estoques, uma política de inventário, né? Um controle do que está em poder de terceiros, inventários rotativos, procedimentos adequados para contagem física, itens com pouca movimentação obsoleta, eu tenho que ter um olhar para esses itens, eu tenho que me antecipar algumas demandas também das áreas para organizar meu estoque, eu elimino duplicidade nos processos, eu antecipo a mudanças sistêmicas, tá? Como indicação de livros aqui, Almoxarifado de Gestão de Estoques, Mundo Logístico, acesse o nosso site lá da Academia do Auditor, tem cursos sobre fluxograma, auditorias de estoques, como fazer uma auditoria de estoques para os auditores e consultores. Mas eu queria tratar um tema final aqui com vocês, né? E mais especificamente uma visão geral, né? Observe que nesse livro ele tem aqui almoxarifado e gestão de estoques. Muitas pessoas confundem estoque com almoxarifado. E eu vou preparar até um vídeo mais futuramente para vocês para contar exatamente quais essas diferenças, né? Que vocês vão ver que tem um pouco de diferença do tema aqui e confunde um pouquinho quando essas pessoas divergem esse tema, tá? Mas eu chamo a atenção um pouquinho. Esse livro ele dá a explicação bem clara, tá? Então vamos atrás do livro do Bruno aqui que ele deixa bem claro nesse sentido o livro, né? Basicamente, pessoal, o que eu falei com vocês aqui hoje é um tema muito importante, onde acarreta um dos maiores problemas das empresas, desde a portaria não feito um checklist bem feito, do caminhão que está entrando, eu posso eliminar ali um erro de entrada ali, já na sequência, né, de confirmar se tem um pedido, se tem uma nota daquele material que eu estou recebendo daquele caminhoneiro. Normalmente os caminhoneiros eles não têm muita paciência de ficar esperando ali, pega uma fila, né, fica muito tempo parado. Então, se eu tenho ali já um controle, ali um computador na portaria, ou um checklist, ali uma agenda de recebimento, facilita. Os conferentes, quando eu entro com esse material lá no recebimento físico, eu tenho que ter muito bem segregado lá quem vai fazer a primeira conferência, a segunda conferência, né? É muito importante o supervisor de estoque, o gerente de estoque, orientar e treinar os profissionais com os conceitos. Eu tenho que ter uma tela, um quadro lá, com as prioridades, com a questão de qualidade, né? Porque normalmente esses profissionais também fazem uma primeira fase ali de gestão de qualidade dos itens menos crítico ali, o que tem maior criticidade, a área de qualidade segrega, tá? É a conferência fiscal. É importante que esse profissional que vai imputar e fazer o registro do documento fiscal no sistema, ele conheça da legislação meio que de forma macro, assim, para ele não despender muito tempo da área do analista fiscal mesmo, da área fiscal, contábil. Então, é bom um treinamento para esse profissional, para ele se antecipar e já fazer aquele filtro ali, e também não deixar o material parado por muito tempo no meu estoque, porque lá eu tenho que ter celeridade e fluxo, tá? Eu sou Leandro Jesus, da Academia do Auditor, eu passo sempre aqui para deixar vídeos para vocês, eu estou fazendo uma série de vídeos agora para falar sobre gestão de estoque, logística, todo o processo, nós vamos ter mais outros vídeos falando de devolução, qualidade, acondicionamento, endereçamento, né, expedição, registro de saída. Então, são vídeos pequenos, mas que vocês vão trazendo e tratando o conhecimento. Eu faço mais um convite para você acessar nossos canais das redes sociais, curtir, compartilhar. Tem muita gente que eu acho que precisa saber um pouquinho mais dessa questão prática, tá? Se você é empresário e quer saber um pouco mais, quer trazer um treinamento de consultoria sobre processo logístico, estoque ou auditoria do estoque da sua empresa, entra no nosso site, Academia do Auditor, lá você vai ter lá alguns tipos de mapeamento de riscos dos estoques, tá bom? Sou Leandro Jesus, da Academia do Auditor, um grande abraço a todos.